Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela, que vai dar aula de matemática para vocês. Eu tenho graduação e mestrado em matemática pela Unesp e doutorado pela Unicamp. E uma coisa interessante, que talvez vocês já tenham escutado, é que a professora de vocês é a professora Ana Paula, mas ela está de licença. Então, quem começa a dar aula para vocês sou eu. Quero que sejam todos bem-vindos, né? Vamos ter início aí ao nosso curso de matemática. Eu provavelmente vou ficar até o primeiro semestre, então até quase o finalzinho do primeiro semestre eu vou estar com vocês. Tudo que vocês precisarem podem falar comigo, né? Eu vou estar disponível no Moodle, sempre vou deixar um fórum lá para vocês tirarem dúvidas. Também tem o WhatsApp, então qualquer dúvida pode entrar na particular comigo e fazer a pergunta, né? Se tem vergonha de perguntar em algo que seja geral. Então, as aulas por enquanto serão EAD, né? Funcionarão dessa forma. Eu prefiro gravar as aulas, porque eu acho que fica uma coisa mais certa. Por exemplo, às vezes, se eu estiver no meio de uma explicação matemática e cai a internet, alguma coisa assim, então eu vou gravar as aulas de conteúdo, com resolução de exercício e tudo, e aí a gente deixa um horário para o plantão de dúvidas. E aí nesse plantão de dúvidas vocês podem tirar as dúvidas, nós podemos resolver alguns exercícios, certo? E aí eu deixei lá para vocês no Moodle, em avisos, vocês vão em avisos, aí tem uma mensagem inicial. Na mensagem inicial eu sugeri, né, nós temos 2 horários durante a semana de aula, então eu sugeri um dia, certo? Mas pode ser alterado também, caso a turma queira, tá bom? E aí, sempre que for chegando próximo, eu mando um link, né? Que vai ser o link da reunião para o plantão de dúvidas. Então, vai ser em EAD e mantenham todas as tarefas em dia, né? Eu sempre vou postar na semana, vou postar um vídeo com a explicação do conteúdo, um questionário ou uma tarefa, e esse questionário ou tarefa vai contar como presença para vocês. Então, além de contar nota, como nota de trabalho, também conta a presença. Então, se você não entrega, você fica com falta naquela semana, tá? Algumas semanas serão semanas com 4 aulas. E algumas, como tem reposição no sábado, serão semanas com 6 aulas. Então, fiquem atentos aí para entregar a atividade e ter tudo certinho. Assim que for possível, as aulas vão voltar no presencial, mas por enquanto nós não temos data para isso. Eu pretendo fazer sempre uma lista para vocês verem os exercícios e aí quando vocês entrarem lá no questionário para responder, eu vou deixar apenas uma tentativa. Por quê? Porque é para você já ter feito as atividades e aí você vai entrar lá e só selecionar a resposta que você chegou, certo? Então façam mesmo. Como que funciona a matemática? A matemática não vem na gente. Para aprender, a gente tem que assistir às aulas e resolver os exercícios. A gente só entende quando a gente faz mesmo. Então peguem lá, antes de começarem a assistir uma aula, peguem um caderno, anotem as principais ideias, parem o vídeo se for preciso para poder anotar, se tiver definição. Então tenham um caderno em que você tem o conteúdo e que você tem resolução de exercícios, porque é só fazendo que a gente aprende matemática. Então, como vai ser a nota de vocês? Vai ser essa parte de trabalhos, né, que toda semana vocês vão ter uma atividade para entregar, geralmente um questionário, e no final de cada bimestre nós vamos fazer uma prova com conteúdo de todo o bimestre. Outra coisa. Então, para essa primeira semana, o que eu deixei para vocês? Além desse vídeo que vocês estão assistindo, eu deixei um questionário. Este é um questionário inicial.
Então, é sobre matemática. Eu queria saber, né, como vocês estão em matemática. Então, eu quero que vocês entrem no questionário, entrem com um caderninho, aí vocês vão resolvendo as questões e clicando na resposta correta. Aí, a partir do que nós formos vendo, assim, de dificuldade em matemática, eu pretendo, além daquele conteúdo que nós temos, ir postando vídeos ou meus ou da internet mesmo que ajudem vocês nessa matemática mais básica para quem tiver dificuldade. Outra coisa, então nós temos, né, uma recuperação paralela. Então eu vou, assim que eu for percebendo quem tem mais dificuldade, ou se você tem dificuldade, converse comigo. Enquanto eu vou fazendo, né, as atividades gerais, nós podemos fazer algo paralelo para ir recuperando o conteúdo. Não adianta chegar no final do bimestre e tentar recuperar tudo. Então eu gostaria que vocês fossem tirando as dúvidas, né? Nós podemos fazer algumas listas a mais e usar o plantão de dúvida para isso. Para a gente ir debatendo, né? Como a gente está longe, a gente não se vê, é difícil, né? Quando a gente está numa sala de aula, a gente vai em um por um, ver o que está errando e tal. Como a gente está distante, eu vou precisar que vocês me ajudem. Então, entrem no plantão de dúvida para conversar comigo, tudo bem? Bom, eu acho que de apresentação, de falar do curso, era isso. Bom, então eu tenho agora uma conversa com vocês. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida em relação ao curso, como que vai funcionar a nota, se não conseguiu acessar o questionário, podem mandar por WhatsApp, não entendeu a questão, não está abrindo. Então, qualquer dúvida em relação ao curso, a matéria, ou qualquer coisa que eu puder ajudar vocês, vocês podem mandar. Se for algo geral, mandem lá no fórum, no Moodle. Se for algo particular, pode mandar mensagem para o WhatsApp ou no Moodle mesmo, tem as mensagens lá, individuais, vocês podem mandar mensagem direto para mim, tá? Que a gente vai conversando. Então, eu queria falar um pouquinho de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Essa obra foi publicada em 1865. Lewis Carroll é um codinome do autor. Ele era um professor de matemática. Então, se vocês se atentarem, tem muita matemática em Alice no País das Maravilhas. Mas eu não vim discutir a matemática desse filme, né? Eu queria trazer para vocês, então, um trechinho que eu acho bem motivador. Então, vamos lá assistir um trechinho comigo. Now let's see. Where was I? I wonder which way I ought to go. The brillig and the slimy toes did the gyre and gimble in the wave. All amusing were the water holes and the mole rats out of the rain. Now, where in the world do you suppose that... Lose something. Oh! Well, I was... No, I mean, I was just wondering... Oh, that's quite all right. One moment, please. Ooh. Second chorus. 'Twas brillig and the slithy toves did the gyre and the gimble in the wave. Why, you're a cat. A Cheshire cat, all a mimsy, o'er the water goes. Oh, wait! Don't go, please! Very well. Third chorus. Oh, no. Thank you, but I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I can... Then it really doesn't matter which way you go.
Então esse é o vídeo, né, que eu queria conversar com vocês, não só sobre o vídeo, mas sobre algumas frases de Alice no País das Maravilhas. Então o gato diz, né, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso serve muito pra gente, né, a gente tá iniciando uma disciplina, iniciando um ano. Então, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é pra vida, né? Então é sempre bom ter determinado. Olha, eu quero fazer direitinho, por exemplo, a disciplina de matemática, ou eu quero seguir os meus estudos mais pra frente, então para isso eu preciso ir bem agora. É claro que é um desafio, né? Aprender matemática de forma remota. Mas aí vocês têm que ver qual caminho vocês querem seguir, né? Se vai ser um caminho de não, vou toda semana no horário da aula vou entrar lá, vou acessar o vídeo que a professora postou, vou fazer o questionário, vou fazer a lista, vou me dedicar. Aí você vai ter um caminho, né? Agora, se qualquer caminho servir, se qualquer nota, qualquer servir, então daí não tem muito o que fazer, né? Outra frase. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Essa frase também é do filme Alice no País das Maravilhas. Então, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Se você já começar, seja uma disciplina de matemática, ou qualquer outra coisa que vocês forem aprender violão, o que for, vocês já começarem pensando que é impossível, é impossível que eu vou aprender matemática em EAD. Então, se nem você acreditar que é possível, aí não vai ser possível mesmo. Então, pensem bem, comecem a disciplina falando, não, vai ser possível, eu vou conseguir, senão não vai dar certo mesmo. Outra frase. É preciso correr muito para ficar no mesmo lugar. Se você quer chegar a outro lugar, corra 2 vezes mais. Isso daqui é bem forte, hein? Então, para você ficar no mesmo lugar, então para você manter uma média, você precisa correr. Agora, se você quer chegar mais, você quer entender, compreender totalmente a disciplina, ou você quer, sei lá, quero fazer bem o ensino médio, para ter boas notas, ter um bom currículo e tudo mais. Então, se você quer uma coisa a mais, aí você precisa correr 2 vezes mais, né? Bem bacana. Outra frase. Alice não pode viver a vida para agradar os outros. A escolha tem que ser sua. Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente tá estudando e tá fazendo isso porque o pai quer, porque a mãe quer. Não, você tem que querer, né? Por que isso é importante para você? Porque é importante para você mesmo, né? A sua vida. E aí vai para vocês refletirem também sobre tudo isso. Bom, então era isso. E aí, uma última coisa que eu quero falar com vocês, eu encontrei alguns slides, que é de um instituto federal também, porém é de Bragança Paulista, e ele faz uma coisa bem legal, né? Quarentena e os estudos como ficam. Então, os slides é da pedagoga Carla, né? Que trabalha na coordenadoria lá no campus de Bragança Paulista. Aí tem algumas coisas que são próprias lá de Bragança Paulista, então vamos ver só o conteúdo que nos interessa, né? Então, o que você vai ver aqui? Dicas sobre 3 questões fundamentais. Como organizar a rotina de estudos durante a quarentena, como estudar e o que estudar. Então, 1. Rotina na quarentena. Muito importante, é importante diferenciar quarentena de férias, não é verdade? Férias são para você fazer o que tiver vontade. A quarentena não. A quarentena é para fazer o que é preciso. Férias são para relaxar. Quarentena é para se manter alerta e salvar vidas. Então a gente está fazendo isso para quê? Para salvar vidas mesmo, para a gente não disseminar o vírus e não aumentar a quantidade de casos. Então,
Não é para relaxar em casa, não. É para vocês têm que acordar cedo, seguir o ritmo, né? Como se estivesse numa aula presencial, ok? Fique em casa, mas com propósito e criatividade para ter dias produtivos. Organizar e seguir uma rotina é essencial para manter-se saudável física e emocionalmente. Então, é isso mesmo. Se a gente não faz uma rotina, se a gente deixa tudo para a última hora, isso pode atrapalhar a gente tanto fisicamente como emocionalmente. Se seguirmos uma rotina, se vocês seguem a rotina, por exemplo, da escola, né, do instituto, de acordo com os horários, como se você estivesse indo lá, então é uma coisa, aí você vai saber o horário que você tem que estudar e o horário que você pode fazer uma atividade física, né? Pode estar com seus pais, pode assistir um filme. E se você não organiza isso, deixa tudo para o final de semana, tudo para sexta-feira, não vai dar certo, tá? Então vocês têm que fazer uma rotina. Assim também será mais tranquila a volta às atividades normais. Então, se você está organizado, se você está fazendo tudo direitinho, quando as aulas voltarem ao normal, a gente vai seguir. Se vocês não fizerem tudo direitinho, aí quando voltarem as aulas, é muito difícil, porque não dá para revisar tudo que já foi dado, por exemplo. Então, a gente tem que manter agora uma rotina, vamos ter os conteúdos novos, ok? Do ano letivo. E vamos sempre estar em contato para ir recuperando agora mesmo. Não deixar para quando voltar, porque a gente não sabe quando vai voltar. Dicas gerais sobre a rotina na quarentena. É importante manter as atividades que você faz normalmente, mas com adaptações necessárias sobre local, horário, tempo, frequência, recursos materiais. Então é importante você montar um calendário para vocês mesmo. Então, na verdade, pode ter caso em que tem 2 irmãos e tem um computador, por exemplo. Então, por isso, o meu vídeo fica lá. O ideal é que você assista no horário da aula, mas no mesmo horário, sei lá, o meu irmão precisa também acessar. Então, vocês vão ter que se programar, mas tem que ter uma coisa que vocês vão fazer toda semana igual, certo? Uma rotina. Senão vocês podem acabar se atrapalhando. Você pode ainda pensar em atividades extras, aproveitando a excepcionalidade da situação, como colocar em prática projetos para os quais não tinha muito tempo antes. Inclua momentos de lazer na sua rotina, sozinho se gostar e com a família. Cuide da sua saúde dormindo bem, comendo de forma saudável e se exercitando em casa. Tente manter os mesmos períodos para as atividades. Por exemplo, se seu curso é integral, programe estudos para manhã e tarde, de preferência observando ainda as disciplinas que teria em cada um. Os períodos de estudos não precisam ter exatamente a mesma duração que teriam as aulas. Observe o que é mais produtivo para você. Estudar horas a fio nem sempre é a melhor estratégia. Então, por isso que tem que estar tudo organizadinho, né? Não adianta você falar, nossa, na sexta ou na segunda-feira eu vou pegar todos os vídeos de todos os professores, vou assistir tudo, já vou resolver tudo e vou ficar livre a semana. Não. Você não vai conseguir compreender tudo dessa forma, né? Você tem que fazer uma rotina durante a semana, né? Para não sobrecarregar você. Para que você consiga compreender os conteúdos. Escolha um lugar específico para estudar, o mais calmo possível, com todo o material que precisa para isso, de tal forma que quando estiver nele, sentirá que seu principal foco naquele momento será o estudo. Então, se você senta de qualquer jeito, em cima da cama, não é legal. Procure uma mesa, uma cadeira para você sentar, se concentrar. Coloque lá o seu caderno, pelo menos na aula de matemática você vai precisar ou do computador, ou tablet, ou celular, e vai precisar de um caderno, de um lápis, uma borracha, para você ir anotando o que tem na videoaula e depois para ir respondendo a atividade, né? Ir treinando com os exercícios.
Converse com a sua família sobre sua rotina de estudos, para que sejam compreensivos com você. Então, é bem pesado, né? Principalmente a disciplina de matemática e online. Você vai precisar estudar, precisar de silêncio para isso. Converse com seus pais ou com o responsável para que eles ajudem você a ter esse cantinho e a ter o silêncio, não é? Para você se organizar. Tem uma técnica que chama Pomodoro. Estude sem distrações. Então não precisa ser exatamente essa, mas vai aí uma dica, né? Primeiro, uma coisa que tem que acontecer: nada de celular e redes sociais. Então, por exemplo, você estava vendo a videoaula, não é para no meio da videoaula parar e responder coisa no WhatsApp, entrar no Facebook. Nossa, você está fazendo, aí vai meia hora vai com o Facebook e tal. Então, por 25 minutos, estude sem distrações por 25 minutos. Depois descansa 5. Por quê? Principalmente como a gente está com tela, né? Se for de celular ainda é pequeno, então a gente pode ficar cansado. Então a técnica é: estuda por 25 minutos, descansa 5 minutos. Aí nesses 5 minutos você faz o que você quiser. Se estica, bebe água, conversa com alguém. E aí vai repetindo isso. Após repetir isso por 4 vezes, descanse por meia hora. Seu estudo será muito mais produtivo, pode apostar. Então não precisa ser exatamente essa técnica, mas é uma sugestão, né? Estudar 25 minutos, parar 5, 25, 5, 25, 5, 25, 30 minutos. E aí depois você volta e faz tudo de novo. Como estudar? Você sabe estudar? Então, para responder essa pergunta, primeiro você precisa saber seu perfil de estudante, ou seja, como você aprende melhor. Tem um teste muito bacana que eles sugeriram aqui no slide, né? E que eu cheguei a fazer e funcionou, gente, é bem legal. Então, entrem lá, né? Eu vou deixar esse vídeo, então anotem aí, né? http://www.quemagico.com.br/descubra-como-aprender-melhor. E aí ele vai dar pra gente que perfil você é, e ele dá algumas estratégias para você melhorar. E se vocês quiserem me passar também, ele dá estratégias para o professor trabalhar com você. Então é claro que deve ser adaptado, né? Porque esse questionário não foi elaborado para a pandemia, mas ele já é bem válido para você começar a se entender como estudante. Vamos falar agora de técnicas de estudo. Existem muitas e variadas técnicas de estudo. Depois de saber como aprender mais, que é o questionário lá, você conseguirá perceber as suas melhores formas e ferramentas para estudar. Porque, como vimos, é algo muito pessoal. Algumas pessoas preferem estudar em grupos e aí nessa época vai ser WhatsApp, rede social, né? Outras preferem estudar sozinhas, então lá é bem bacana o questionário que vai ajudar vocês. Exemplos de técnicas de estudo. Grifar pontos importantes aí. Se vocês entrarem aqui, cada um desses é um link que dá para vocês clicarem, né? Prática distribuída mais revisões, estudo intercalado. E aí vocês vão ver, né? Técnicas de não pegar só um dia para estudar matemática, por exemplo, estudar intercalado, se você preferir. Ou estudar, vocês que decidam, né, o que é melhor para vocês. Mas estudo intercalado é interessante, porque quando a gente vê muito de uma coisa, a gente acaba cansando, né? Se vocês seguirem a grade do jeito que tá, já não é tudo uma matéria só, né? Já está intercalada. Interrogação elaborativa, mnemônicos, principalmente em química, né? Em matemática tem também para decorar fórmulas, né? Aqui, Lina, Cartilha, Robson, Crusoe, francês, que é para decorar, né? Li,
NaCrBCSFE, que são os metais alcalinos. Então, isso ajuda. Apresentação para o espelho, autoexplicação. Querendo ou não, quando a gente entende melhor quando a gente fala, né? Vocês podem pegar a disciplina e falar no espelho para melhorar o entendimento. Ou uma coisa que eu fazia muito quando eu estudava, eu falava com a minha mãe, principalmente na faculdade. Ela acho que não entendia muita coisa, mas eu seguia ela e eu ia comentando os conteúdos com ela e ela ficava Então quando a gente fala alguma coisa, a gente está raciocinando sobre. Então é bem interessante. Se você tem vergonha, faz um espelho. Se você tá em casa, seus pais estão disponíveis, ou um irmão mais novo ou mais velho, vai lá e explica para eles, que ajuda bastante. Pelo menos me ajudava. Gravações em áudio ajuda também, mapa mental, resumo, fichamento. Então aqui tem links, né, para ajudar sobre técnicas. E o terceiro tópico, o que estudar. Então comece revisando. Aqui eles estavam no momento de início de pandemia, o ano passado. E aí a sugestão deles foi que eles revisassem toda a matéria, né? Vista, e eles não dariam conteúdos novos, mas aqui nós estamos em outra situação. Aqui também eles dão alguns links lá próprios deles. E é isso daí. A quarentena só vai atrapalhar seus estudos se você deixar, né? Uma coisa que eles colocam aqui é incluir jogos na rotina, né? Muitos jogos são excelentes para o desenvolvimento do raciocínio lógico e até de conhecimentos específicos. E aí lá eles davam opções de jogos no site deles. Bom, ela agradece, eu agradeço também. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que eu tenha ajudado. Como eu disse, estou disponível, né? Tem o e-mail aqui também. Então, vai da escolha de vocês, mas vocês têm que entrar em contato comigo, ok? Entrem no plantão de dúvida para tirar as dúvidas, assistam os vídeos que serão postados semanalmente, respondam aos questionários, lembrando que valerá tanto nota de trabalho quanto presença de vocês. Então tem que entregar, se organizem. E eu acho que esse ano vai ser um excelente ano. Espero que as vacinas cheguem logo, que possamos voltar para a normalidade, né? É isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.